Eu espero que vocês tenham recebido o aviso, né? Eu tinha avisado na semana passada que era quinta-feira, 16 horas, mas a gente vai fazer sempre às sextas-feiras, como a gente tinha combinado já anteriormente, né? E o tema de hoje vai ser a saída do Mandetta, obviamente, e a entrada, quer dizer, e Bolsonaro tentando assumir, né, o controle, o comando sobre essa crise sanitária de proporções catastróficas, né, que a gente está passando. E o Brasil assume uma posição extremamente frágil nesse contexto, né? E, obviamente, a gente tem aí já, quer dizer, Mandetta não aguentou a pressão, saiu e tudo, teve aquela provocação do Bolsonaro ir na padaria, que é perto da casa do ministro, quer dizer, imagine, são coisas incríveis, né? Para fazer o cara ficar desconfortável, né? E não ter condições, quer dizer, morais, etc., né? De você continuar um trabalho com o seu chefe lhe, enfim, lhe perseguindo, né? E lhe assediando. Isso é um assédio moral. Foi o que Bolsonaro fez com Mandetta, né? E aí, eu já ouvi, como eu acho que vários de vocês, a gente teve aí curiosidade de ver quem era o indicado, né? Existe já um vídeo do Nelson Teich, né? Que mostra que ele, enfim, é muito mais afinado com o Bolsonaro, né? Muito mais afinado com a psicopatia de Bolsonaro. Isso não é uma coisa que quando a gente fala psicopata, a gente não está agredindo, não está chamando de, enfim, de imbecil, de não sei o que e tal, né? Isso não é um xingamento, né? Isso é efetivamente uma análise, né? Cientificamente, a psicopatia é quando você não sente nenhuma empatia humana com outros seres humanos, e você não recua com relação a obrigações sociais, ou seja, valores que são compartilhados socialmente. Isso não significa que você seja uma pessoa que vai para a cadeia ou que está na clínica, né? Algo assim, quer dizer, alguém que é retirado do contexto, do convívio social. Não obrigatoriamente. A psicopatia, né, quer dizer, que é uma perversão, né, que é uma patologia, né, muitas pessoas têm. Inclusive, né, a sociedade moderna, muito especialmente a dimensão econômica, né, ela incentiva a psicopatia. Ou seja, quanto mais psicopata você for, ou seja, quanto menos você ver o outro como alguém que está junto, trabalhando com você, comunitariamente, em um valor ou um objetivo que é partilhado, né? Você vê o outro como inimigo, como alguém, né, que você tem que superar, bater, humilhar, etc., né? Alguém que deve ser uma escada no seu caminho, né? Então a psicopatia é muito mais comum do que a gente imagina, né? E a gente tem aí agora duas pessoas que se compreendem bem, quer dizer, Bolsonaro e o novo ministro da Saúde. Antes de tudo, obviamente, as pessoas podem ser influenciadas no seu comportamento por interesses econômicos, políticos, ou seja, de toda a ordem, né? Mas, para além dos interesses, né? Se você tem essa o que a gente chama de química, né? E essa química significa você compartilhar essas características que são pessoais, né? É um psicopata falando com o outro, né? E que o novo ministro da Saúde é um psicopata já fica óbvio, né? Com o vídeo que está circulando nas redes, onde ele já apela, né? Quer dizer, e aí a gente vai tentar aqui, porque eu acho extremamente importante, né?
que a gente desconstrua, né? Tem vários enganos nisso que a gente tem que desconstruir, né? Para que a gente possa ter um discurso e uma prática que seja que combata, né? Esse avanço da perversão e da psicopatia desses indivíduos agora que estão se unindo, né? a Bolsonaro, né? O que foi que o Nelson disse, né? O Nelson Tais disse. Ele disse que, olha, a gente já tem que se preparar e tal, porque, por exemplo, se tem uma pessoa mais idosa e tem um adolescente que tem a vida inteira pela frente, né? E um idoso e tal, que já praticamente, enfim, que vai morrer logo, que era isso que ele estava querendo dizer, quem é que a gente deve escolher? Já induzindo que a escolha óbvia, né? Quer dizer, veja bem, isso aconteceu na Itália, né? Porque a Itália não se preparou, né? Mas isso, o que todos os governos do mundo estão fazendo, né? É exatamente evitar que você entre numa escolha desse tipo, né? Porque é uma escolha que não tem nenhum cabimento, né? Quando você diz, por exemplo, que um adolescente, uma pessoa mais jovem, deve ter a vida preservada, etc. E coisas. Você está pensando, inclusive, em termos produtivistas, né? Quanto é que energia essa pessoa vai dar, etc. Né? Que é um tipo de consideração sobre a vida que é extremamente iníqua, né? Que é mesquinha, né? Não é assim que a vida pode ser, né, aferida, né? Quer dizer, muito menos escolhida de um jeito ou de outro. A gente mostra nisso aí o que eu estava dizendo, o termo da psicopatia, né? Quer dizer, você não tem mais valores, são pessoas que não têm valores humanistas, são pessoas que contam, né? Que contam com vidas humanas, né? Como sendo uma coisa inferior, né? A vantagens pessoais, que é exatamente o que um psicopata faz, né? A vantagens pessoais e a relação com valores econômicos, né? Bolsonaro, eu tinha visto uma entrevista hoje também, né? Para me preparar para a live aqui com vocês, né? Que ele deu para a CNN, o que já é uma coisa incrível. Você tem aí um presidente, ele gosta de imitar Trump até nisso, né? Que é onde você tem aí você só dá então entrevistas para televisões amigas que jamais vão fazer perguntas que são as mais interessantes, né? Você está ali, você fala entre amigos, o que significa o quê? Um desrespeito enorme à esfera pública, né? Porque a esfera pública ela é baseada no debate, na crítica e na discussão, né? Você tem aí já um cara, né, autoritário, um psicopata autoritário, ou seja, nada, né, sem xingamento, só uma análise do comportamento, uma análise fria, distanciada do comportamento, né? E aí você tinha já Bolsonaro dizendo que não, você tem que pensar, não é só a vida das pessoas, você tem que pensar no emprego, vida e emprego junto, etc. Quer dizer, emprego, né? No fundo tá pensando aí enfim, nas empresas, né? Porque ele só pensa nisso. Quer dizer, a gente lembra aqui quando ele diz que coitadinho do empresário brasileiro, etc. Né? Quer dizer, e aí sempre retirando direitos e defesas dos trabalhadores, alguém que não tem nenhuma empatia, exatamente com o mais frágil, com os vulneráveis, que é quem mais precisa e é quem vai estar, né? Quer dizer, já está, né? A gente já está vendo que os negros e os mais pobres estão sendo mais atingidos, embora essa pandemia seja democrática e ela atinja ricos, atinja o presidente do Santander, o primeiro-ministro britânico, etc. Ela é democrática, ela atinge todas as classes, né? Mas num país onde há maioria, né, de pobres, etc., né, e onde os negros são os mais pobres, os mais injustiçados, os mais perseguidos, etc., né, então é exatamente aí que já começa a ter uma mortalidade maior, com hospitais que já estão cheios, etc., né? Quer dizer, o que eu percebi da fala de Bolsonaro é que ele está lançando a seguinte estratégia, né? Vai morrer gente, eventualmente vai morrer muita gente, né? Mas isso é um dado da vida, né? E a gente não tem, quer dizer, o principal aqui é a gente garantir as condições de reprodução econômica, né? E nisso ele está indo na contramão de todos os outros chefes de Estado, porque nem Trump está
quer dizer, pensando já na eleição dele, que é agora no final do ano, não é isso? Você tem aí Bolsonaro tomando sozinho, que é uma outra parte da personalidade dele. Ou seja, a gente viu aí o autoritarismo, a gente escolher, né, canais que não vão dizer nada comprometedor, desagradável, etc., né, que vão apenas levar, enfim, jogar a bola para ele dar a raquetada, que é exatamente isso que a CNN faz, né? Quer dizer, o autoritarismo, a psicopatia, etc, etc, né? E você tem aí, né, esse ódio típico das personalidades inseguras, autoritárias e tal, né, com o ódio ao vulnerável, que é o idoso, é o pobre, é o negro, etc, né? E tal. E representando aí já, né, um dado que eu acho que já está construído, né? Quer dizer, obviamente a gente vai ter aí um conflito que vai se aprofundar, né? Porque a gente está vendo que os governadores vão tomar uma outra atitude, né? O João Dória em São Paulo está pretendendo continuar, está querendo aprofundar, né? E continuar com a quarentena, o que obviamente é a atitude a ser feita, o bom senso, etc, né? E Bolsonaro representando, né, esse pseudo compromisso com a economia, né, se referindo aí à possibilidade, né, de você ter uma matança, ter um banho de sangue, né, no Brasil como uma escolha política. E aí não é um caso, né, ele está dificultando, ele dificultou, né, todo o jogo, né, eventualmente, é exatamente chegar numa situação onde você tenha, né, um confronto e um conflito. Eu acho que, para mim, fica óbvio que essa é a estratégia de Bolsonaro. Eu venho repetindo isso por várias razões, né? Por várias razões. Ele vem perdendo a popularidade, né? Ou seja, uma eleição para ele agora, né? Em 2020 e 2022 é cada vez menos possível, mas eu acho que o dado mais importante ainda é o envolvimento de Bolsonaro e da família dele com mais variados crimes, né, que tem aí a ver com não só a cocaína do avião, não é isso? Que ingênuos imaginam, né, que pode ter sido posto, né, sem o eventual conhecimento, etc. E aí fica completamente incompreensível, porque ele quis intervir no Porto, né? No Rio de Janeiro, que é o principal para armas e para tráfico de drogas, etc. Não é isso? Que é exatamente o que a milícia carioca faz, e a sua relação com as igrejas, né? Ou seja, aí também raspadinhas, etc. E, além de tudo, o assassinato de Marielle Franco. Ou seja, todos esses fatos, né? Uma bela folha corrida criminosa, né? Dele e dos filhos, né? Que há 20 anos estão envolvidos nessa, né? Quer dizer, ele representa uma família de representantes políticos da milícia, né? Que é de pior que uma sociedade pode ter, não é isso? Que é a exploração dos pobres, o uso de assassinatos para resolver as questões, etc. Né? Lavagem de dinheiro de todo tipo de atividade ilegal, etc, etc. Quer dizer, Bolsonaro e a família são os representantes políticos máximos desse pessoal que agora está, né, invadindo aí, né, a estrutura de Estado brasileira e tal, comprometendo o tecido social, etc. Né? Quer dizer, a imagem aí que eu sempre gosto de fazer, você tem Paulo Guedes, né? Montando esse saque a partir de cima, e Bolsonaro com a milícia, né? Destruindo o Estado, né? E as relações sociais a partir de baixo. A gente está efetivamente em um instante extremamente dramático da nossa história. Não há como a gente não perceber isso, não há como não ver o óbvio, né? E para alguém que está tão comprometido com todo tipo de delinquência, né? A saída é uma saída autoritária, né? Então eu acho que, em boa medida, Bolsonaro vai se aproveitar dessa crise sanitária, né? Eu acho, inclusive, que ele está perdendo
a aprovação, inclusive, do seu núcleo mais, né, o pobre remediado evangélico, está começando a ter aí já as suas primeiras baixas, né, etc. Isso vai aumentar, eventualmente. Pessoas dessas famílias vão começar a morrer, né? E as pessoas sabem que vão saber, né, que foram conduzidas por um criminoso, né? Por alguém completamente irresponsável, né? A saída que ele pode ter é esgarçar o conflito. Quer dizer, obviamente a gente vê também, né, porque política é sempre isso, é uma interação muito peculiar entre interesses econômicos, políticos, etc., de um lado, né, que implicam o quê? Que implicam o direcionamento de um certo projeto político em uma direção, mas também nós somos humanos, né? Conta muito esse dado da personalidade, né? E a personalidade, especialmente quem ocupa um cargo muito alto, onde tem a densidade, que é o presidente, né? O presidente é o rei, não é isso? Como Bolsonaro está efetivamente fazendo, quer dizer, complicando a entrega dos R$ 600 para quem mais precisa, adiando, criando coisas burocráticas, etc. Qual é o sentido, né, desse conjunto de comportamentos? Como é que a gente pode interpretar isso, né? Eu acho que ele está apostando no conflito, né? Como personalidade, quer dizer, pelos interesses, que é essa outra dimensão, os interesses políticos, né? Ele está vendo que ele está perdendo popularidade, né? Pelo outro lado, pelo dado da sua personalidade, ele não é um cara da negociação, né? Ele não é um cara do acordo, do compromisso, de costurar acordos, etc. Né? Ele é o cara do conflito, né? É o que ele sabe fazer efetivamente. Ele nunca negociou nada, ele nunca entrou em acordo sobre nenhuma coisa, a não ser que seja um acordo para que ele próprio, né, ganhe, etc. Né? Então você tem aí uma orientação, né, de aprofundamento do conflito, que já existe, né, entre a parcela da sociedade brasileira que está se sentindo desesperada, não é isso? Essa é a razão, esse é o clima, ou seja, você né, quer dizer, está numa situação sem ajuda, né, e de alguém querendo que as coisas aconteçam logo, como também o presidente do Banco Central disse, é melhor deixar logo o pessoal morrer logo. A gente está com uma trupe patológica comandando a nação, obviamente, como não podia deixar de ser, desde que são pessoas que estão trabalhando com o Bolsonaro, né? Esse jogo no conflito é extremamente perigoso, né? Porque aí a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina, né? E Bolsonaro, né, não só ainda tem, né, um apoio desses setores dos pobres remediados evangélicos, né? Não é isso? E tem também, o que é muito perigoso, né, o apoio, né, de muito das polícias militares que existem no Brasil, e ele nunca evitou de utilizar qualquer conflito para aumentar o conflito, como a gente viu no Ceará, né, que, enfim, terminou de um modo complicado e ainda poderia ter sido muito pior, né? Então a gente tem aí, né, um cara que joga no caos, né? Retirar o Mandetta é um desses elementos, né, que estavam contribuindo, né, para alguma forma de negociação, né, para alguma forma de acordo, para alguma forma de condição racional, né, nessa situação única que nós estamos atravessando agora, né? E ao escantear o Mandetta e do modo como ele o fez, né, tipicamente bolsonarista, indo lá, provocando e tal, mostrando, olha, como você não tem nenhuma importância, etc, etc, né? E aí criando a situação para que ele fosse, né? E a gente tem aí a entrevista que ele deu ao Fantástico, que aí os militares, né? Não é isso? Que, enfim, que tem tanta gente que acha que pode vir boa coisa desse pessoal,
Não é isso? Dizendo, não, ele, tipo assim, ele comprometeu a hierarquia, né? É uma visão militar da sociedade, né? Você obedece, não tem um espaço ali de crítica, nem de negociação racional. A racionalidade vai para o espaço, né? E tal. Você tem a ver com opressão, etc., né? Com hierarquia, que é compreensível uma coisa, quando você vai a uma guerra, não é isso? Mas uma sociedade democrática não pode se basear nesse tipo de coisa, e aí foi exatamente o que o vice-presidente disse, quer dizer, e aí os militares que haviam evitado essa demissão absurda no meio de uma crise, né, que vai ainda atrasar mil coisas, que vai ainda dificultar mais ainda, né, uma ajuda que era extremamente necessária, que fosse rápida, que fosse bem feita, etc. Né? A gente não vai ter mais isso. Né? E aí você tem o quê? Você tem os militares achando, então agora nós não vamos proteger o Mandetta porque ele feriu a hierarquia, etc. Imagine que tipo de coisa, que tipo de risco perigosíssimo a gente está correndo, né? Porque os militares de Bolsonaro são os militares como o general Heleno, que é conhecido internacionalmente, né? Como alguém que fez uma chacina no Haiti, né? Ele é conhecido, né, internacionalmente na imprensa como genocida, não é isso? E esse cara é quem está, né, montando aí junto com Mourão, etc, essa trupe, né, criminosa, né, criminosa inclusive, porque agora está pondo a nação inteira em risco, né? Isso é um crime absurdo, imperdoável, né, e tal, por razões que têm a ver, né, com você ter um empreguinho ali no Estado, etc. Né? Tem gente medíocre, né, que quer ali, enfim, tirar uma ou outra vantagem, etc., ter um salário maior, empregar não sei quem, etc., etc. É isso que ficou reduzido o Exército e as Forças Armadas brasileiras hoje. Né? Não tem mais nenhuma figura, né, que tenha um mínimo de coragem cívica, né, que se oponha a essa destruição que Bolsonaro representa. Né? Então aí eu acho que a gente vai ter ainda um embate que vai ser entre essa extrema-direita, né, que quer a saída do golpe, a saída da violência. Né? Bolsonaro, obviamente, ele sonha com um golpe como o da Bolívia, né? Ou seja, né, evangélico, misturado nessas coisas, como numa entrevista aqui do general Mourão, coisas absurdas, assim como não vai ser uma pátria desse comunismo ateu, etc. O cara tira, né, coisas desavergonhadamente de um passado longínquo que não tem o menor sentido hoje em dia. Né? Não tem nenhum tipo de comunismo desse que, como eventualmente, que jamais houve, mas enfim, que fazia algum sentido há 50 anos atrás, no contexto de Guerra Fria, né? Mas aí você tem aí o comunismo para criar uma noção de um inimigo, né? Roubando a capacidade reflexiva do povo, e o ateu, né? Para ganhar o público evangélico. Então a gente tem aí manipuladores, né? Nesse governo, né? E a gente está numa situação perigosa, né? Porque essa crise, ela obviamente, não estão sendo, os brasileiros não estão sendo, não estão fazendo os testes, né? Então a gente não tem a menor ideia do horizonte e o universo de pessoas que estão contaminadas, né? Bolsonaro já tinha, inclusive, repreendido o Mandetta, porque ele ficava dizendo o número de mortos. Então a gente já sabe que no governo como esse, né, vai se mentir, vai se acobertar o tamanho da tragédia, né? E um cara que está vendo que a sua saída, seja por crimes familiares, né, seja por interesses políticos, está jogando uma cartada decisiva e perigosíssima, né, que afeta a vida de 200 milhões. Né?
de pessoas. Eu acho que o que está acontecendo agora eventualmente está sendo um dos piores desdobramentos desse governo maldito que entrou com fraude, entrou com mentira, entrou com prisão do seu opositor, pelos seus asseclas como o Moro, etc, etc. Né? Então a gente vai ter aí um conflito, né? Porque minimamente, né, você tem aí governadores de uma direita, né, que é muito impiedosa com os trabalhadores, mas não chega a ser irracional, nem louca, né, de jogar a população como um todo, né, quer dizer, na morte, né? E é exatamente, né, que é exatamente a política de morte que Bolsonaro representa. Então a gente vai ter aí, obviamente, um aprofundamento, né, da crise social, econômica, política, né, etc. E é muito difícil a gente ver, né, porque, por exemplo, obviamente, um processo de impeachment agora, mesmo com, quer dizer, o povo não vai estar na rua, não pode sair à rua, né? Não é isso? Quem eventualmente vai sair à rua são exatamente os seguidores, né, enlouquecidos e fanatizados, né, de Bolsonaro, né? E você não tem nenhuma forma de crítica e de reação, né, a não ser panelaços e coisas assim do tipo, né? Que é importante, que são importantes, não é isso? Mas é uma... Né, e um jogo aí de interesses, né, no contexto que o Brasil nunca teve uma política tão conservadora como a gente está agora, né, devido, obviamente, àquela fraude dos últimos dias da campanha de Bolsonaro, né, certamente urdida nos Estados Unidos e comandada dos Estados Unidos, como eu procurei mostrar no meu livro, A Guerra contra o Brasil, que inclusive vai ser sorteado aqui, né? 5 livros. Eu queria já dizer a vocês que nessa live de hoje a gente vai ter um sorteio, né, de 5 livros, A Guerra contra o Brasil, meu último livro, analisando exatamente, né, porque a gente fica imaginando sempre, quer dizer, que Bolsonaro quer dizer, é Olavo de Carvalho quem monta essa estratégia, etc., são os filhos dele, etc, etc, né? Mas esse pessoal não tem capacidade nem para ideias diabólicas, né? Nenhum deles tem nenhuma capacidade de reflexão, mesmo que seja para o mal, não é isso? E o meu estudo nesse livro tentou exatamente compreender como essa extrema-direita americana, né, está jogando agora um projeto de dominação mundial, né, do qual Bolsonaro é uma espécie de laboratório. Ver como isso funciona nos países periféricos, não é isso? Né? E ter aí para você roubar a água, roubar a madeira na Amazônia, o ouro, etc., matar índio, petróleo, então você acaba com as estruturas do Estado e você estimula racismo, né? E a briga e a divisão entre as pessoas, né? Isso tudo isso tudo é de uma inteligência extremamente maligna e diabólica, né? Mas é exatamente isso. E foi essa estratégia que eu procurei reconstruir, né? Para, enfim, informar, para me informar, para que eu pudesse compreender o que estava acontecendo e, obviamente, né, repassar isso, né, para que a gente possa tomar atitudes que sejam importantes, que a gente precisa compreender o que está por trás disso, né, dessa lógica, que é exatamente isso que o livro faz. E eu agora vou começar, pessoal, enfim, responder a questões de vocês. A gente está live aqui no YouTube e no Instagram, e a gente vai começar a discutir as questões. Obrigado. Tem a questão da Magali, né, que é como exigir que o governo presidencial que o governo providencie os equipamentos de proteção, leitos e ventiladores pulmonares que são importantes para a população. Essa eu acho que é a questão mais importante, Magali, e é extremamente importante que a gente tenha
esse debate, né? Porque quando se diz que se está pensando em articular economia e vida e tal, isso significa que você já pôs a economia como mais importante, obviamente, porque não existe, né, dois princípios que possam ser percebidos como iguais. Não existe. Né? Isso para os seres humanos é a loucura. Né? No que você vai pensar? Como você vai se comportar se os dois princípios valem igual? Não é isso? Não existe isso. Você vai ter, né, ia ser um comportamento completamente psicótico, indo para direções contrárias e paradoxais. Então não existe isso. Né? Ele tem sempre que ter o princípio, que ele tem que ver o que é o mais importante, e a partir da escolha, né, do princípio que vai ser guia e mais importante, você estrutura a relação com todos os outros. Isso não significa que você vá deixar de perceber que existem outras coisas importantes. Mas não existe essa história, isso é uma mentira, né? É uma fraude, né? É para enganar os outros. Né? Quando você diz, não, a gente tem que ver as duas coisas ao mesmo tempo. Isso não existe. É impossível. Né? Os seres humanos se comportam e agem a partir e com alguma direção e com alguma consequência no seu comportamento quando você tem exatamente a hierarquia do que é mais e menos importante muito clara na sua cabeça. E, obviamente, a hierarquia que todos os governos estão fazendo, atuando, né? Todos os governos europeus, né? Vários, né? Quer dizer, todas as democracias, né? Estão atuando no sentido de preservação da vida humana. Né? É isso que tem que estar acima de qualquer outra coisa. Né? Uma das formas em que a gente pode conseguir que isso tenha validade é o quê? Primeiro o quê? É perceber por que a gente tem que ter uma hierarquia dito de um modo muito claro para todas as pessoas. Né? Não tem isso de coisas que são igualmente importantes. Não existe, nem na vida de ninguém, nem em sociedade nenhuma. Isso só causa confusão. Né? Você tem que saber o que é mais importante. Né? E o que é mais importante para Bolsonaro e o seu pessoal não é a vida humana. Né? Ou seja, um governo criminoso. Né? Certo? É um governo que não tem nenhum sentimento de proteção à vida humana, né? E que está disposto a uma catástrofe em termos de vida humana para o país hoje. Tem a questão aqui do Nelson, né? Como podemos aferir o valor da vida entre as pessoas? Olha, Nelson, veja bem como a gente já está começando a entrar no raciocínio do Bolsonaro, o que é extremamente perigoso. Né? Não pode ter uma aferição entre vidas que são mais ou menos importantes do que a outra, porque cada vida humana é única. Cada vida humana é insubstituível. Não só para a pessoa que está viva, né, mas para cada uma das pessoas que convive com essa outra pessoa. Né? Então aí você tem, né, quer dizer, o valor da vida humana é incomparável, né, com qualquer outra coisa, e ela não pode ser calculada como pessoas que podem morrer. Isso é um completo absurdo. Né? Mas é exatamente essa retórica, né, que é uma retórica que está uma retórica da morte, do ódio, da violência, né, que o bolsonarismo, né, está tentando envenenar a sociedade. Né? Porque, afinal, como ele é presidente, ele fala, as pessoas ouvem e depois discute, etc. Então, essas ideias envenenadas e criminosas, né, porque só sai ideia criminosa da cabeça dele e da família dele. Né? Então, essas ideias, né, tendem a nos contaminar, a nos envenenar. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Né? Não existe isso. Né? E o que todas as sociedades estão fazendo é exatamente, né, se empenhando o máximo de seus recursos, né, para que jamais, né, esse tipo de escolha, esse tipo de decisão, né, seja tomada, porque ela é uma decisão, em qualquer caso, injusta e desumana. Né? Claro,
Claro, claro. Aqui tem uma questão muito boa da Essinha Fernandes, ou Hernandes, eu acho. É porque a elite bilionária não tem suas fortunas taxadas nessas horas. Essa é a questão principal, né? E que mostra, quer dizer, o governo brasileiro com Paulo Guedes e Bolsonaro está fazendo exatamente o contrário, né? Está dificultando o acesso ao dinheiro, né, das pessoas pobres que precisam do emprego nessa hora, né? O que é um negócio assim, é indizível isso, né? É indizível em termos de canalice humana, né? Esse tipo de atitude, né? Obrigado. E o que, obviamente, né? Quer dizer, você está tentando aqui salvar bancos, salvar o lucro de especuladores, etc, etc. Né? Para um povo que já foi empobrecido, né? Já foi retirado o direito, já foi retirado previdência, etc, etc. Né? E aí você não tem, quer dizer, e aí quando se pensa em taxar com coisas que têm a ver com funcionário público e não sei o que, porque é um completo absurdo, né? O que as pessoas estão, e nessa mesma, isso me lembrou um ponto que foi discutido por Bolsonaro hoje, nessa mesma entrevista que eu já tinha referido a vocês na CNN, né? O que ele diz nessa entrevista? Muitas pessoas já perderam emprego, e então se as pessoas não forem trabalhar, mais pessoas vão perder mais emprego. Olha que afirmação, né, comprometida, né? Ou seja, por quê? Porque aí você está, né, o que todos os países estão fazendo, né, é garantir o salário, ajudar as empresas para manterem o salário das pessoas. É a coisa mais inteligente economicamente, porque senão você não vai ter uma economia andando se você não tiver pessoas que vão consumir, não é isso? Ou seja, economicamente é o mais racional. É porque para essas pessoas, economicamente, né, o que interessa é você ter cada vez mais zeros no seu banco, na sua conta, no paraíso fiscal. Essa é a verdade, né? Não é isso? Quer dizer, é dinheiro roubado das pessoas. Ou seja, a gente está aí com elite, né? Que como a gente sabe, odeia o povo, né? E tal, e que está em consonância, uma boa parte dela, especialmente o mercado financeiro, né? Não é isso? Que é gente patológica, né? Que é gente psicopata, não é isso? Que não tem nenhuma empatia, que não tem nenhuma ideia de obrigação social, de justiça, etc. Faz qualquer reação, né? Seja no intelecto, seja nas emoções desse tipo de pessoa, né? Mas, obviamente, o que todos os países estão fazendo é isso, né? Primeiramente, né? Garantindo o emprego para que você não jogue as pessoas, né? Na rua e na morte, e no trabalho e na morte, né? Porque elas não têm nenhuma outra opção. Essa é a estratégia criminosa do nosso presidente miliciano, né? Como um presidente miliciano, né? Ele não tem respeito à vida humana, né? Então ele quer o quê? Ele não quer dar nenhuma ajuda, né? Para provocar uma reação popular, né? De que as pessoas mesmo, pela fome, pela necessidade, né? Adiram ao discurso de morte que ele está propondo. Quando existem alternativas, né? Quer dizer, o Brasil, né? Quer dizer, tem aí a possibilidade, como vários economistas têm dito, né? De emissão de moeda sem que isso provoque inflação. Tem aí você tem a possibilidade de uma dívida pública que seja usada para efetivamente para melhora da saúde da família brasileira, e não uma dívida pública que é montada a partir de crimes e de fraudes, né? Porque senão ela não seria secreta, não é isso, pessoal? Né? Então a gente tem aí, né? Quer dizer, a taxação de grandes fortunas obviamente, quem tem mais, no instante desse, tem que dar a sua maior contribuição, né? E sem falar de que isso foi conseguido por juros abusivos, com títulos da dívida pública. É assim que se enriquece no Brasil hoje em dia, não é isso? Né? E nessas últimas
décadas, né? Saqueando o orçamento público, né? E impondo juros extorsivos, né? Que vão ser aí depois vão ser depois embutidos em tudo que a gente compra, seja em mercadoria, seja em serviços, né? Para esse rentismo aí, que é o rentismo que não só os rentistas e banqueiros fazem, mas quem tem a soja investe nesses títulos, quem é industrial ganha dinheiro agora investindo nesse tipo de título, etc., que é um assalto, é um roubo, né? Ele não chama de roubo, mas deveria chamar, né? Porque essa é uma corrupção trilionária, né? E esse pessoal, né, teria que ser taxado, né, exatamente nesse instante agora, né, onde mais se precisa, a gente está com... Né, mas é exatamente o contrário da orientação que a gente está vendo nesse governo, né? Aí tem a questão aqui do Francisco, que se refere a um conceito que eu usei para, enfim, denunciar o abandono, né, dessas classes excluídas, né? O que fazer para que a ralé adquira um mínimo de capital cultural escolar, né? Isso é uma questão extremamente importante, Francisco. Isso é o grande desafio do Brasil, efetivamente, né? E a gente vê como essa é uma questão complicada, né? Porque, obviamente, o que fez com que a presidenta Dilma, esse impeachment com um pretexto tolo, não é isso? O que fez com que a classe média, né, branca, bem vestida, alta classe média, né, que é inteiramente branca e bem vestida, não é isso? E que tem salários de prestígio, etc., saísse aos milhões, né? Para apoiar o impeachment da presidenta Dilma, né? No fundo, né? Obviamente esse pessoal não tem nada, não tem nenhuma preocupação moral, não é isso? Porque se não teria com quem é vulnerável, não é isso? E nem é com a corrupção, porque aí teria saído às ruas com Aécio, com Temer, e a gente viu que não aconteceu nada disso, né? Então o incômodo desse pessoal só pode ter sido, né? Quer dizer, um mascaramento com esse falso moralismo, né, do medo da competição, de que você estava começando a ter pobres e negros agora no ensino universitário, né, que é o bunker, né, que é o real lugar do privilégio das classes médias, da classe média alta, né, isso que é exatamente a reprodução desses privilégios educacionais, né, ir para as universidades, só eles, não é isso? Né? Ter conhecimento de línguas estrangeiras, não é isso? Leitura, etc, etc, tempo para ler, essas são as vantagens, essas injustiças, né? Que reproduzem a típica injustiça da classe média. Então, é uma questão extremamente importante você, antes de tudo, mostrar essa classe média de uma tradição escravocrata, né? Porque ela não só explora o pobre, né, mas ela odeia o pobre. Ela odeia o pobre que ela explora, não é isso? Esse que é impressionante. Para humilhá-lo, né? Para humilhar, para deixá-lo sem direitos, não é isso? Para poder dar grito nele, como a gente já viu, né? Tem uns que matam moradores de rua, etc. Quer dizer, né? Essa elite, essa parte da classe média que votou em massa num cara como Bolsonaro, né? No fundo, o que esse pessoal tem, né? Não tem nada a ver com uma dimensão moral alta, etc., né? De proteger, né, o orçamento público, porque ele não tem nenhuma, porque de outro jeito esse orçamento público está sendo agora, né, e gasto, né, com isenções para milionários, para o agronegócio, veneno para que o agronegócio imponha. Esse dinheiro está todo sendo jogado para a elite, né? E essa mesma classe média, cujos empregos dependem de ciência e tecnologia, né, estão vendo aí um governo que odeia ciência e tecnologia, né, e um governo que não investe em ciência e tecnologia não tem emprego para a classe média, né? Vocês veem como o ódio escravocrata de classe, né, é um ódio burro, não é isso? Então, para que a gente tenha
educação, a gente tem que informar, né, esse extrato evangélico, né, misturado com a milícia, com o crime, etc., para roubar a inteligência desse pobre remediado, assim como a classe média, né, que a coisa mais inteligente, né, é você incluir as pessoas e dar o mínimo de condição, né, para que elas vivam uma vida que seja digna desse nome, né? Mas a gente tem um país escravocrata ainda, né? Então, onde as pessoas têm prazer nessa humilhação, né? Em deixar as pessoas frágeis, inseguras, para que você possa humilhar, se sentir superior, etc. É esse tipo de sentimento que está por trás, né, da revolta, né, que houve, né, com a expansão de 3 para 8 milhões, né, de assentos universitários, né? Então eu acho que a gente tem que ter tem que ter debate público, né, para tornar essas classes do privilégio, né, que desprezam o povo, né, não é isso? Para mostrar que isso é burro, né? Isso não é razoável que seja assim, né? Que é exatamente esse tipo de ressentimento e de ódio irracional, né, que Bolsonaro o tempo inteiro, né, reproduz, né? Deixa eu ver aqui quanto tempo tá. A gente tem um tempo ainda para uma última questão, tá? E quero dizer ainda sorteando a guerra, né? Tá. Vamos ver aqui. Tá. Essa aqui é extremamente importante. Do Vitor Hugo. Questão: professor, qual a relação entre o apego de uma parte pobre da nossa sociedade com as fantasias de Bolsonaro? Essa questão é uma questão extremamente importante, porque o racismo, Vitor Hugo, né, ele não é privilégio apenas das classes superiores, né? Em alguma medida, nós todos somos racistas, né? E o racismo não é só racial, né? É racismo, tem o racismo de classe, que no Brasil é amalgamado da raça de um modo inextricável, né? É racismo, o sexismo é uma forma de racismo. É racismo tudo que você diz que tem gente e subgente. Pessoas que são indignas do nosso apreço, né? E esse racismo existe nas classes populares, né? Grande parte aí, por isso eu digo nas minhas análises sobre o bolsonarismo, né, que você tem que perceber a segmentação do racismo no Brasil, né? Tem o racismo da elite, da classe média, né, que ele vira, porque aí você tem que ver o seguinte: o que é que um racista precisa para que ele exerça o racismo, né? Ele precisa o quê? Que, como o racismo é um sentimento criticável, e o Brasil foi montado na negação do racismo, que efetivamente sente, né? Como é que você, então, lida com as paixões racistas, não é isso? Mascarando-as, né? Você tem que mascará-las para que ela não pareça racismo. Se possível, para que ela pareça virtude. Uma coisa que é o contrário do racismo, né? Então você tem o afeto racista permanece, né? Mas ele tem que ser satisfeito por uma ideia, né, que vai liberar a boa consciência do canalha racista, né, para que ele se veja não como um canalha, mas como um defensor de valores morais. Como é que a gente consegue isso? Olha, esse tema da corrupção, como a gente viu, né, embora obviamente a corrupção tenha que seja essa da política, como muito especialmente a do mercado, que não é percebida como tal, tem que ser obviamente combatida. Não é isso? Ninguém está dizendo isso, né? Agora, o que tem você transformou essa corrupção, né, num fetiche, que não tem nada a ver com o combate à corrupção real, que só atinge partidos que têm alguma vinculação popular, não é isso? Como aconteceu com Vargas, com Jango, com Lula e Dilma, etc. Não é isso? E você dá a boa consciência
ao racismo, você diz, não, olha, quando você sai à rua para tirar esse governo da presidenta Dilma, que tinha tentado montar, né, quer dizer, de direito para as empregadas, aumentar a inserção universitária, dar um mínimo de condições aí a quem não tem nenhuma e tal. Quer dizer, de você ficar com raiva disso, né, e odiar isso, porque você acha que essas pessoas não merecem nada e você ainda teme a eventual competição, né, se elas chegarem à universidade. Né? Então você, como não pode dizer isso, porque isso não é razoável que ninguém, né, explicite isso, né, porque isso é injusto, isso não tem nada a ver com mérito, não é isso? Então você tem que criar o quê? Uma ideologia, uma ideia falsa, né, e ela é falsa pelas razões, como a gente já demonstrou, mas que permite o quê? Transmutar e metamorfosear o racismo no seu contrário, na moralidade e na virtude. É assim que se faz, né? E para essas classes do privilégio, esse falso moralismo contra a corrupção, ele vem o quê? Ele vem legitimar o racismo e a raiva e o desprezo criminoso que essas classes sentem, né, com relação aos mestiços, os negros e os pobres, né? Mas aí ele não é sequer contraposto com a sua própria maldade e com a sua própria perversão. Ele acredita, porque tem gente na imprensa que vai incensar isso, etc., né? E vai dizer que é isso mesmo, que ele é um campeão da moralidade. Agora, qual é o racismo dos muito pobres? O racismo dos muito pobres também é uma máscara, né? Porque tem o racismo, que é o afeto, é o que a pessoa sente, é o que ela é, não é isso? Agora, como ele não pode se manifestar enquanto tal, ele precisa de uma máscara, de uma mentira, de uma ideologia, de um véu, não é isso? Para que você transforme o canalha racista num ser campeão da moralidade. E essa moralidade, ela está muito montada no discurso evangélico entre os pobres, né? Porque são as igrejas evangélicas que criam a noção de quê? Do pobre honesto, né? O que não bebe, o que não sei o que e tal, o que vai montar o trabalho, etc. E aí, quando você cria esse pseudo honesto aqui, você tem que criar o criminoso do outro lado, porque senão não tem o honesto, né? Tem que ter uma oposição. Senão você não vai manipular o cara. Dizendo, olha, puxa vida, viu como é bom você ser moral, etc. Você não tem muito dinheiro no bolso, mas você é melhor do que esse outro cara aqui. Então você pode se sentir bem, feliz, etc. É assim que funciona essa moralização do racismo, né? Então o que é que as igrejas evangélicas fazem? Aí criam, né, ajudam a criar pelo menos, né, o pobre delinquente, aí que vai ser quer dizer, o homem, o bandido, e aí o bandido como definido pela elite, né? A elite que é quem rouba, não é isso? Né? Que rouba em isenções, rouba nos juros extorsivos, rouba, né, saqueando o dinheiro do Estado, etc, etc, não é isso? Mas aí você diz que o criminoso vai ser o cara que tem uma pituca de maconha no bolso. E ele vai pra cadeia por conta disso, se ele for negro, né? Então você cria o bandido, né? Porque um cara desse não é bandido, nenhuma forma, em nenhum lugar, não é isso? Mas você cria artificialmente, você cria essa delinquência. Aí você cria também a mulher, quer dizer, a mulher delinquente, que aí é a prostituta, das suas diversas maneiras, que também não é nenhum crime, nem é nenhuma delinquência, mas você tem que criar como se delinquência fosse, né? E mais ainda a homossexualidade, que é de ambos os sexos, né? Que você também criminaliza, que obviamente não é nenhum crime, né? Então você tem que criar aí para esse cara que muitas vezes é branco, como Bolsonaro, esse lixo branco, não é isso? Que cara que ganha menos do que a classe média, não tem acesso às coisas da classe média, mas pode, né? Pode exercer a sua maldade, a sua perversão, né? Porque ele sabe que esse criminoso vai ser sempre o negro, e o jovem negro, muito especialmente, quem vai ser morto na polícia por todas essas cruzadas pela delinquência, que é o que Bolsonaro diz, com a metralhadora, etc., vai parar a vida, seu diz, etc., né? Então, é racismo também, né? E é um racismo típico das classes populares brasileiras, que foi também um tema que eu desenvolvi melhor do que em qualquer outro livro, nesse último livro, A Guerra contra o Brasil, que vai ser
que vai ser, que a gente vai fazer um sorteio, né, de 5 e-books, e o resultado vai ser divulgado no dia 24, né, 24 agora, tá? A gente vai sortear aqui entre vocês, né, e a gente vai anunciar no dia 24 os 5 ganhadores, né, dos que estavam ouvindo aqui a nossa live, participando, etc, ok? 5 e-books do A Guerra contra o Brasil, tá? E o resultado vai ser no dia 24 de abril, ok? Enfim, pessoal, essa foi a nossa outra live, que é muito legal. Eu adoro esse espaço aqui, né? Eu fico esperando essa semana toda para ter esse espaço aqui com vocês, que a gente possa discutir, debater ao vivo, né? Muito melhor do que antes. E a gente sabe que vai ser agora sempre às 4 horas, todas as sextas-feiras, tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, toquem aí no sininho e tudo, né? É importante aqui para essa nossa discussão atingir mais pessoas, mas também para que vocês possam saber, né? Quer dizer, de novidades e de coisas e de lives especiais que a gente eventualmente monte, né? Ficaria muito contente se vocês, todos que estejam ouvindo, né, possam se inscrever tanto no Instagram quanto no YouTube, né? E ficar a par das nossas discussões aqui, tá? Dito isso, pessoal, um grande abraço a vocês, né? Vamos ficar em casa, né? Vamos cuidar da nossa saúde, né? E vamos agir do modo que a gente puder contra essa monstruosidade, né? Que Bolsonaro representa, e a catástrofe, a morte, a maldade e a perversão que ele implica, né? Um grande abraço a vocês, um ótimo final de semana.